E hoje nós vamos falar sobre a famosa lei da atração. E ela geralmente é resumida numa seguinte sentença, que diz o seguinte: aquilo que você fala, pensa, sente e vibra, você atrai. E hoje eu vou tentar explicar um pouco mais sobre o funcionamento dessa lei, já que a forma como geralmente as pessoas imaginam que ela funciona é uma forma um pouquinho equivocada, e eu vou também explicar o porquê. Então, caso você queira entender um pouco mais sobre como funciona a lei da atração, vem comigo nesse vídeo. E logo de começo, eu quero trazer uma referência aqui para fazer alguns paralelos para a gente entender um pouco melhor sobre essa lei. E a referência que eu trago é uma série chamada Dark Matter, ou em tradução livre, Matéria Escura. Então, caso você não queira tomar spoilers, você pode pular essa parte do vídeo, que não vai afetar em nada na forma como você vai interpretar ou compreender essa lei. Mas caso você já tenha assistido ou não ligue para spoilers, pode continuar comigo. E essa série ela aborda o tema do multiverso, onde basicamente o protagonista ele constrói uma máquina, uma tecnologia para acessar realidades paralelas. E o drama ele é envolvido na busca do protagonista para encontrar a realidade paralela ideal que ele gostaria de viver. E cada uma dessas realidades paralelas, elas são criadas a partir de decisões que o protagonista toma na vida dele. Sejam decisões pequenas ou decisões grandes. E o grande spoiler é que ele busca acessar uma realidade onde ele possa se dedicar mais à família dele, ao invés do trabalho. E como que essa máquina funciona? Primeiro, os personagens eles tomam uma espécie de soro que afeta um campo específico do nosso cérebro, fazendo com que a mente ela entre num estado de consciência alterado. E é através desse estado de consciência que dentro dessa máquina ela te possibilita acessar as realidades paralelas, que aparecem de forma metafórica como portas. E essas portas, elas possibilitam acessar realidades paralelas baseadas nas suas emoções, sentimentos e desejos mais profundos. E o drama central da série é justamente o protagonista e os personagens tentando desvendar como acessar a realidade paralela ideal, conciliando essa questão do desejo com os sentimentos e as emoções. E o detalhe importante é que o subconsciente ele é um fator determinante para que eles consigam acessar a realidade paralela ideal. Então, o desafio é justamente alinhar ali as emoções e sentimentos com o desejo real do nosso subconsciente. E usando essa série como um paralelo, a gente consegue extrair pontos importantes ali para compreender também a lei da atração, que, como eu disse, geralmente é bastante deturpada ou banalizada. E agora sim, quem não queria tomar spoiler, pode continuar comigo nesse vídeo a partir de agora, tá? Bom, e antes, a gente precisa entender que a nossa realidade ela é moldada de acordo com dois fatores, que são os fatores subjetivos e fatores objetivos. Os fatores subjetivos é aquilo tudo que depende da sua percepção sobre o que acontece. É sobre como você interpreta o mundo. E esses fatores subjetivos, eles são influenciados pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, sentimentos, pelos nossos ideais, crenças, cultura ou até mesmo limitações físicas e cognitivas. Então, todos esses fatores que eu citei, eles influenciam em algum nível na nossa percepção sobre a realidade, selecionando e organizando informações para poder interpretá-la. E cada indivíduo vai ter uma perspectiva única e limitada sobre a realidade, que será moldada, influenciada pelas suas experiências e características, fazendo com que essa seja a sua realidade subjetiva. Logo, tem até uma frase que exemplifica bastante isso, que é: nós percebemos o mundo como nós somos. Então, por exemplo, uma cruz, ela não vai ter o mesmo significado, ou pelo menos não na mesma dimensão, para um católico do que teria para um judeu ou para um budista, já que para o católico a cruz representa aonde Jesus se sacrificou pela humanidade, para expurgar todos os pecados do mundo.
E dependendo da pessoa, esse símbolo pode ter um impacto emocional muito grande. Mas para um judeu que não reconhece a figura de Jesus como o Messias, esse símbolo não vai ter o mesmo valor simbólico. Ou até mesmo para um budista. E isso tudo por conta das suas culturas e crenças. E não que esse símbolo não tenha nenhum valor, mas sim que ele vai fazer sentido num determinado contexto para determinadas pessoas. E um outro exemplo seria de uma foto, onde você realiza o registro de um momento importante. No caso, para uma pessoa que tem uma deficiência visual, aquilo só vai ser um pedaço de papel que não vai significar nada, pelo menos não comparado a uma pessoa que não tem uma deficiência visual e que registrou um momento importante da sua vida. Então, toda vez que ela se deparar com aquela fotografia, o impacto emocional vai ser muito mais diferente. E novamente, não que não tenha um significado aquela fotografia, mas que por conta de uma limitação física, a pessoa não consegue atribuir o mesmo valor àquilo. Agora, mais um exemplo, se você pegar um smartphone atual hoje em dia, com todas as tecnologias mais avançadas de conexão, de inteligência artificial, de resolução de câmera e qualquer outra característica tecnológica, e você pegar esse aparelho e levar para uma civilização selvagem que não tem contato com aparelhos eletrônicos, por mais que seja o aparelho mais avançado em termos de tecnologia, ele vai ser um objeto praticamente inútil naquela tribo e que no máximo eles viriam utilizar como uma ferramenta para bater em alguma coisa, já que aquilo não pertence e não se encaixa no contexto da realidade deles. Logo, não teria a mesma função que teria para nós que vivemos numa sociedade dentro de um contexto urbano e tecnológico com aparelhos eletrônicos. Ou até mesmo um exemplo ainda mais simples e prático. Você já parou para ir em algum lugar que você gosta muito? Por exemplo, um parque. E de repente você foi num dia que você estava muito feliz, muito alegre, e num outro dia você foi quando estava muito triste ou de mau humor. E você já parou para reparar que a sua experiência, mesmo sendo o mesmo lugar, de acordo com o seu estado interno, aquela experiência ela se modificou? Então é assim que funciona a nossa percepção subjetiva sobre a realidade. E esses fatores subjetivos sobre a realidade, eles são muito relevantes na forma como nós percebemos a realidade como um todo. Mas ainda assim, ele é uma parcela muito mínima da realidade em si. Agora, já os fatores objetivos, é tudo aquilo que existe independente de você existir ou não, e que é muita coisa, mesmo dentro de um espectro limitado de compreensão que nós temos sobre a realidade, sobre o mundo e o universo. E acaba sendo o fator mais influente sobre a construção da nossa realidade, já que nós estamos falando de todo o mundo, todo o universo, a natureza, as suas leis, os astros, as galáxias e por aí vai. E isso tudo existe e acontece independente de você existir ou não. E principalmente, independente de você conhecer ou compreender, mesmo estando fora da nossa percepção. E como essas coisas existem independente de nós, e quando a nossa vida acabar, essas coisas vão continuar lá. Assim como o fogo que é quente, ele vai continuar sendo quente, independente se você acredita ou não nisso, se você acredita que ele pode ser gelado. A lei da gravidade, ela vai continuar atuando, mesmo que você pule de um prédio acreditando que fielmente você irá bater os braços e conseguir sair voando. O planeta Terra, ele não vai se tornar plano porque um grupo de pessoas acredita nisso. Se você sair correndo em direção a um muro de tijolos e você se debater com ele, você irá se quebrar todo, mesmo que você acredite que você possa atravessá-lo. E isso que eu quero dizer sobre os fatores e a realidade objetiva, que muitas coisas acontecem e existem independente da nossa influência, crença ou existência, que é basicamente o que a nossa ciência moderna estuda, que é a realidade material. E se a ciência moderna ela estuda algo, é porque existem métodos e procedimentos para aquilo ser verificado como algo real dentro desse campo de estudos, que é investigado de forma sistemática, através de métodos, evidências e não opiniões pessoais ou crenças. E assim a ciência moderna pode validar esses fenômenos e essa realidade objetiva material. Isso é muito importante para a gente entender como que a lei da atração funciona, já que existem diversos fatores além de nós que compõem, moldam e criam a nossa realidade. Então não é somente dizer frases com afirmações positivas, pendurar uma nota de dinheiro no seu teto para você visualizar todo dia quando você acordar, achando que isso vai te deixar rico.
ou que se você mudar o seu mindset, você irá mudar a sua realidade. Mas se não há ações ou contexto, principalmente, para isso acontecer, não vai rolar. E ainda você vai ser o culpado, porque se você não se tornou milionário ainda, é porque te faltou força de vontade. Ou é porque você não trabalhou enquanto eles dormiam. E que todos nós temos as mesmas 24 horas por dia para realizar as coisas, para fazer e acontecer. Esses são apenas pensamentos problemáticos que foram atribuídos à lei da atração de uma forma muito errônea, muito deturpada e de uma forma bastante leiga. E esses pensamentos eles vão mais te iludir e causar problemas do que qualquer outra coisa. E provavelmente essas ideias virão de pessoas que querem explorar você. Então já fica a dica. Então, a lei da atração ela vai além de uma simples visualização, de uma mantralização ou até de uma mudança de mentalidade. Nós atraímos o que somos, mas sempre estamos sujeitos e limitados à realidade e contexto do qual nós estamos inseridos. E nisso inclui o nosso contexto cultural, social, econômico, histórico e geográfico. Então, no exemplo de ficar rico ou milionário, é muito mais fácil para uma criança que nasceu em Alphaville, num condomínio de luxo, cujo a família tem uma empresa multinacional, essa criança se tornar milionária aos 30 anos, comparado a uma criança que nasceu na periferia de São Paulo, em uma família de 8 pessoas que ganha apenas um salário mínimo para sobreviver, e que muito provavelmente essa criança sequer vai conseguir terminar os seus estudos e vai ter que trabalhar de uma forma mais precoce para ajudar a família, porque vai ter que ajudar financeiramente em casa para sobreviver, para simplesmente sobreviver. E pode ter certeza que não é por falta de mindset, por falta de força de vontade. E eu não estou dizendo que isso seja impossível. A gente já viu algumas histórias bastante improváveis que já aconteceram ao decorrer da história da humanidade. Mas o fato é que o trajeto ele será muito diferente nesses dois casos. E as oportunidades não serão as mesmas. E tudo isso contribui muito para a gente entender e modificar a nossa realidade. Logo, nós precisamos entender o contexto e os fatores objetivos que nos cercam ou do qual estamos inseridos, pois eles sim delimitam o que é possível ser alterado na nossa realidade. E é compreendendo, tendo consciência desses fatores, é que nós conseguimos traçar planos e ações para alcançar os nossos objetivos. E aí sim, utilizar da lei da atração de uma forma realista e eficaz para mudar a nossa realidade. E ela pode nos auxiliar sim a ressignificar crenças que nos distanciam daquilo que nós almejamos, como, por exemplo, crenças relacionadas ao dinheiro, e entender como essas crenças influenciam as nossas ações e comportamentos, que nos levam na contramão da realidade que nós gostaríamos de viver. Pois às vezes conscientemente você tem claro aquilo que você deseja, aquilo que você quer, mas o seu subconsciente ele te leva para um outro lado. Então, a lei da atração ela pode nos auxiliar a ter mais consciência do nosso meio para utilizá-lo ao nosso favor e de como podemos modificá-lo segundo a nossa vontade, mas sempre conscientes de que estamos à mercê de uma realidade objetiva, que é muito maior do que nós. E tem até um outro tópico que muitas pessoas, quando falam de lei da atração, falam sobre a importância também da gratidão, de que se você vibrar gratidão o tempo todo, você vai mudar a sua realidade. Mas não é bem assim também. Pelo menos não da forma como você espera. Mas há sim estudos científicos que comprovam que essa gratidão, ela realmente influencia o funcionamento da nossa mente e como nós percebemos a realidade, proporcionando para a gente uma sensação de bem-estar, de melhoria do sono, de diminuição do estresse, alívio de dores e também de gerar tendências para construir hábitos mais saudáveis. E aí sim, influenciando a nossa percepção subjetiva sobre a realidade, podendo gerar até modificações psicológicas na nossa mente. Mas é importante resgatar que a realidade ela não se transforma só a partir disso. E que, dependendo do contexto, isso pode ser apenas mais uma pílula para amenizar as suas dores emocionais. E não, de fato, tratá-las como deveriam para que você possa realizar mudanças efetivas. Pois, pare até para pensar sobre isso. Que, na verdade, muito provavelmente as maiores mudanças que você teve na sua vida para melhor
elas foram causadas por conta do descontentamento ou insatisfação com alguma coisa. Pois se está tudo bem, não tem por que buscar uma mudança ou um aprimoramento. E essa gratidão, se ela não for utilizada com consciência, com o pé no chão, ela pode acabar se tornando um comodismo disfarçado, onde você vai se submeter e aceitar tudo de uma forma passiva, mesmo que você esteja insatisfeito. Aí você vai ficar florindo e camuflando situações que precisam ser modificadas e enfrentadas. E para saber diferenciar quando utilizá-la de uma forma consciente, é necessário sabedoria e discernimento. Então, agradecer pelos problemas o tempo todo, achando que isso é uma espécie de elevação moral, na verdade pode ser mais nocivo do que benéfico. De achar que todos os seus problemas é o universo te testando de alguma forma, que ele sempre tem uma lição para te ajudar a evoluir e que cada problema ou desafio é uma forma de levar você a se tornar um ser evoluído espiritualmente. Ou que você está passando por isso porque em uma outra encarnação você fez a mesma coisa com uma outra pessoa, mas que na verdade isso só é o ego florindo toda a situação, fugindo do problema real. E que mesmo que seja alguma espécie de desafio para te aprimorar ou você se desenvolver de alguma forma, ele precisa ser encarado sim como um problema, para poder ser confrontado e compreendido para tomar as devidas ações necessárias diante daquela situação. Até porque, seguindo a lógica da lei da atração, se você ficar agradecendo pelos seus problemas, o universo vai te presentear com mais problemas, já que você está criando uma receptividade para isso. Então, agradeça sim pelas coisas boas da vida, isso é importante, mas aceite também que ela não é de toda boa e que ela tem os seus altos e baixos e que nós precisamos sim encarar e enfrentar os problemas, em algumas situações até de uma forma mais severa. Mas primeiro nós precisamos aceitar que são problemas. Então a lei da atração, ela nos permite conhecer as regras do jogo e utilizá-las ao nosso favor, para a gente manifestar de uma forma inteligente e consciente a realidade que a gente gostaria de viver, com as ações necessárias, com o esforço necessário, dentro de um contexto que seja realmente possível aquilo ser manifestado. E a lei da atração, ela não vai te colocar acima das leis da natureza, para você construir uma realidade agradável que você deseja. Ela vai fazer com que você entenda como a natureza funciona. E sim, entendendo todos esses fatores, é que a gente começa, através de um processo de autoconhecimento também, descobrir como manifestar a vida que a gente gostaria de viver na nossa realidade. Entendendo que sim, a nossa mente tem uma influência sobre a nossa criação e molde da nossa realidade, pois é a mente que vai gerar as sementes. Tudo começa na mente, tudo parte de uma criação mental. E as nossas ações, os nossos sentimentos e emoções vão cultivar essas sementes. E junto com as nossas crenças é que vão fazer com que elas sejam possíveis de dar frutos. Então me diz aí, o que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Isso te ajudou a esclarecer um pouco mais sobre como funciona a lei da atração? Então deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também compartilha com as pessoas que possam se interessar. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E muito obrigado!